e a todos que estão aqui. Agradecer a presença de vocês, né? Nós temos aqui um público externo que sempre está nos acompanhando nas reuniões do grupo executivo, tem uma turma grande aqui da BH Trans que está participando desse processo todo de revisão do Plamob, e temos aqui 2 diretores que estão participando também junto com a gente, que é a Liliana Delgado, que é diretora de transportes públicos da BH Trans, e o Arthur Oliveira, que é diretor de projetos estratégicos e inovação da SUMOB. Agradecer aí a disponibilidade de vocês, né, de estarem aqui com a gente. É um trabalho que nós estamos iniciamos já há uns 2 meses atrás, então trazendo agora aqui para discussão. Eu vou colocar aqui, gente, só para ir orientando a minha fala, que eu acho que fica melhor. Vocês estão vendo bem aí? Sim. Sim. Tá ok. Tá. Ok. Então, nós estamos aqui na 32ª reunião do Grupo Executivo, né? A primeira desse ano. Agradecer a presença de vocês, igual eu já falei, essas recomendações a gente sempre faz, né? Mas todo mundo já está habituado com as reuniões, então eu vou fazer uma breve apresentação aqui, mas como o grupo não é tão grande, eu acho que a gente pode, ao longo da apresentação, fazendo algumas perguntas ou querendo fazer algum comentário, que eu acho que depois, para a gente voltar, fica meio disperso, fica um pouco, talvez, meio longe do que foi falado. E, caso as pessoas queiram fazer alguma intervenção, entra no chat aí e faz o pedido, né, de fala, e a gente dá uma interrompidinha e vai conversando. Eu acho que fica menos formal demais aqui para essa reunião, tá? Nós vamos gravar, tá, Tiago? Para a gente poder fazer a ata depois. O Tiago está me ajudando aí no apoio. Bom, gente, então, de acordo com aquele e-mail, né, que o grupo, o Observatório mandou para vocês, nós iniciamos o processo de revisão do Plamob, que ele está previsto para acontecer sempre após as conferências municipais de políticas urbanas, né? E a gente teve a conferência no final do ano passado, e o trabalho desse ano na realidade, a gente tem, ao longo desse todo o processo de revisão do Promob, nós temos aí quatro relatórios, né, vamos falar assim, que precisam ser revisados e atualizados. Esse primeiro que a gente enviou para discussão, para vocês poderem conhecer mais detalhadamente, porque para a gente mostrar um documento grande desse jeito numa reunião não tem condições. Então, nós mandamos com antecedência para que vocês pudessem ler e enviassem contribuições para a gente apresentar aqui e discutir o que, né, que ainda precisa ser ajustado no documento. Nós já estamos desenvolvendo, né, já para apresentar para vocês até o início de maio, mais ou menos, o relatório de tendência, e o relatório mais pesado, que vai demandar mais trabalho, tanto interno nosso, como depois nas discussões, é o plano de gestão da demanda e melhoria da oferta, que ele é mais extenso, lá mesmo que é o cerne, né, da questão do Promob, das medidas, das ações previstas, dos indicadores, e com o que a gente fizer de revisão desse plano de gestão, nós vamos ter que atualizar também o plano de implantação, né, que envolve a questão de cronograma, de custo, a gestão e o monitoramento. Nós recebemos, a gente tinha dado, né, um prazo, até para a gente poder se organizar para essa reunião, nós tínhamos dado um prazo até sexta-feira passada para receber sugestões do grupo executivo. E nós recebemos
da federação e do sindicato, né, dos transportadores de carga e do CDL. Então, as sugestões que eles fizeram, eu estou colocando aqui para apresentar para o resto do grupo ver o que foi colocado por eles, né, e fazer alguns comentários. Na realidade, a gente não vai estar aqui com muita informação, ou com muita condição de detalhar ou de fazer uma discussão muito profunda de cada item desse, mas pelo menos alguns comentários a gente pode fazer para poder trazer aqui, né, para essa conversa. Uma questão que foi colocada pela federação e pelo sindicato é a questão de fazer uma segregação, né, dos dados que a gente obtém do orçamento da prefeitura que é investido em mobilidade. E aí, a sugestão que foi dada é separar por eixos de mobilidade. Então, está aí mobilidade ativa, o a pé, a bicicleta, em separado, transporte coletivo, logística urbana. Tecnologia, é que eu não entendi bem, Luciano, o que seria que vocês pensarem em tecnologia aqui. Se você quiser interromper aí, não tem problema não, porque aí é bom que vai esclarecendo também. Luciano, você pode falar? A gente vem defendendo há algum tempo, né, intensificar os investimentos em tecnologia e conectividade na mobilidade urbana, né, e esses investimentos não têm sido feitos, né, alguns movimentos foram feitos aí no sentido de contratar empresas especializadas em conectividade e tecnologia, mas eu quero separar exatamente para ficar claro que não tem investimento em tecnologia. Nosso sistema de semáforo, por exemplo, se não me engano, é da década de 60. Nós não temos praticamente nenhum investimento em tecnologia da mobilidade, enquanto nós estamos caminhando para isso. A única investimento que eu vi, que eu me lembro, foi na plataforma do aplicativo do estacionamento rotativo. Fora isso, mais nada. Tem investimento, tem questões que estão sendo melhoradas e com esse viés tecnológico e na questão da utilização do transporte coletivo, né? Da bilhetagem, dessas questões aí voltadas ao uso do transporte público. Sim. Agora, de qualquer forma, Luciano, o que eu queria só comentar aqui é que é o seguinte, o cálculo que a gente faz dos indicadores do Promob, que são relativos ao orçamento, ao investimento, eles são originários do sistema de orçamentário e financeiro SOF, da PBH. E tem alguma intervenção aí, gente? Eu não sei se é microfonia. Eu não sei se alguém está com... Bom, agora acho que melhorou. Então, esses dados, eles têm informações da BH-Trans, da Subdecap, da SMOB, mas são dados que eles não estão separados dessa forma que você está sugerindo aqui, que é por eixo da mobilidade. E aí, um exemplo que eu vou dar aqui da complexidade disso, porque tem várias ações na mobilidade, né, de implantação de projetos, que um mesmo projeto ele tem várias ações que são voltadas a várias áreas da mobilidade. Então, na hora que você está implementando um projeto, você separar um custo específico para cada área dessa, por exemplo, eu anotei aqui um exemplo para dar, né? Por exemplo, mudança de circulação de trânsito. Se você for fazer uma alteração de circulação, ela pode envolver uma alteração de geometria, né, que você pode estar fazendo acréscimo de calçada, fazendo ilhas nas interseções para melhoria da circulação de pedestre. Você pode estar colocando um semáforo novo, alterando uma sinalização semafórica, que ela tem um viés de atendimento ao
trânsito, né, o tráfego de maneira geral e também para o pedestre, quando você põe foco para pedestre. Você tem a sinalização horizontal, que ela faz né, a questão do uso da pista, né, com as faixas de trânsito. Aí também envolve, por exemplo, faixa de travessia de pedestre. Na sinalização vertical, você tem interferências na regulamentação de uso da via, que interfere em ponto de ônibus, que interfere na localização de uma carga-descarga, de um ponto de táxi. Então, assim, um determinado projeto, ele vai interferir em tantas ações de vários segmentos da mobilidade, que você vai pegar esse curso e sair destrinchando ele, é meio complicado, sabe? Então, a colocação sua está aí, mas nós vamos ter que avaliar. A princípio, separar, vamos supor, nos próximos projetos aí que a gente está para implantar, né? Tem vias que a gente tem faixa exclusiva e tem ciclovia. No mesmo projeto, numa mesma obra que está acontecendo ali na via. Então, fica mais complexo isso para nós, sabe? Um comentário aqui sobre isso, tá? Ô, Beth, o objetivo dessa nota que nós colocamos aí é exatamente a gente começar a acompanhar o processo orçamentário, tanto de custeio quanto de investimento, e nós nunca fizemos, que nessas 31 reuniões que nós já fizemos do Observatório, nós nunca pusemos foco nesses investimentos. E me chamou muita atenção o programa de investimento que foi apresentado aí pela Prefeitura, e lá dá para separar bem, tanto que eu separei nas contribuições que vieram do CDLI, ele até reproduziu lá uma análise que nós fizemos lá na sexta conferência, né, dos investimentos, em que mostra exatamente a mobilidade ativa, e não separa bicicleta do a pé, e fica claro que para a bicicleta foi 40% dos recursos e para a pé foi zero. Né? Rigorosamente zero. Lá deu para separar perfeitamente. Eu acho que é difícil, Depende do projeto, viu, Luciano? Isso é muito complexo para fazer nesse nível de detalhe, é bem complexo. Lá foi dos investimentos da Prefeitura, se não me engano, até 2025, se não me engano. Deu para separar perfeitamente. O objetivo da nota é exatamente puxar o foco do observatório, que nós nunca tivemos, né, para os investimentos e para o custeio, né, do orçamento da Prefeitura para a mobilidade urbana, para a gente enxergar exatamente para onde estão indo as prioridades, né, e se a gente tem que recomendar ou sugerir mudança de rumo. Esse foi o objetivo. Bom, isso aí nós vamos ter que analisar com mais calma, mas, assim, sempre um projeto, ele tem alguma vertente da mobilidade que predomina nele, mas associado a ele, tem várias situações que trazem benefício de alguma forma para o pedestre, né? Ou para o tráfego de maneira geral, ou para o próprio transporte coletivo. Então, isso aí que é um pouco... Assim, se for para entrar no nível de detalhe mesmo, é mais difícil de resolver, tá? Bom, depois teve a outra colocação, aqui, o item 2, que vocês registraram a questão da... Ô, gente, sou eu que estou dando microfonia? Eu acho que não, né? Acho que não, Beth, acho que é outro microfone que está ligado. Tá um barulhinho aí, que tá... Eu não sei se vocês estão conseguindo me ouvir direito. O microfone do Bira está aberto. É porque fica difícil vocês ouvirem direitinho. Bom, esse segundo item aí foi colocada a questão da unimodalidade do ônibus, né, na questão da concorrência com linhas metropolitanas e com o metrô. Na realidade, destacar isso aqui em relação ao metrô, lá no Promob, o principal modal estruturante do transporte é o metrô, né? A gente colocou isso lá muito claro.
registrar que as coisas não estão acontecendo conforme o planejado, que isso interfere na distribuição modal, é interessante chamar atenção para isso, sim. Agora, em relação à concorrência entre sistemas, na realidade, as linhas municipais, elas operam só dentro de Belo Horizonte, né? E a linha 1 do metrô, ela é integrada com as linhas alimentadoras nas principais estações da linha 1. E as linhas troncais, elas atendem itinerários que o traçado do metrô não atende. Então, assim, a rede, ela tem que alimentar o metrô, né? O sistema tronco, ele está integrado fisicamente dentro de um mesmo espaço, e o usuário, ele faz essa opção dele, se ele vai usar o metrô ou vai usar alguma outra linha do transporte público que vai levá-lo mais próximo ao seu destino. Mas a questão de não existir uma ampliação, né, essa coisa muito lenta de ampliar o metrô, realmente ele acaba favorecendo mais o transporte por ônibus na cidade, né? Depois teve uma questão que foi colocada sobre a importância, né, da estratégia da motocicleta nas políticas públicas, da regulamentação, do aumento, né, do fluxo de motos na cidade, e da questão do transporte de carga, né, por moto ter aumentado muito, principalmente durante e ainda persiste depois da pandemia, e a questão dos acidentes com motocicleta. Esse assunto, ele está, sim, como uma preocupação nessa revisão do Promob, inclusive lá no item 6, que é de considerações, o último item do relatório, a gente cita isso, né, a importância da motocicleta, em decorrência desse grande aumento da frota, do serviço de delivery, que é um ponto de atenção, né, importante para a gente rever toda aquela parte lá do plano de gestão da demanda e melhoria da oferta em relação à logística urbana, a participação da moto nessa questão, e a questão do crescimento também de acidentes, que a cada ano o número de acidentes de moto é sempre maior, né, comparando com o total de sinistros que ocorreram. Então, essa questão de dar essa ênfase na moto, a gente está considerando isso no nosso documento, sim, tá? Eu não sei se às vezes não ficou muito claro lá nas considerações quando isso foi colocado. Em relação à importância do projeto Turbilog, né, que ocorreu lá no ano de 2011, foi um gerador, né, de conhecimento de logística e abastecimento abastecimento urbano, e esse outro item aqui também, que fala sobre a importância de um documento que foi feito em 2015, com as entidades de classe sobre o setor produtivo da logística, né, de abastecimento, essas colocações, realmente, o Turbilog, né, ele foi utilizado na concepção de proposta de políticas públicas pela logística urbana. Lá naquela época, né, as propostas foram objeto de discussão e consulta pública, e todos os documentos relativos a esse assunto, eles estão, inclusive, publicados lá no portal da PBH, né, a importância que esses documentos têm. E a gente reconhece que eles foram base, inclusive, para propostas que estão lá no Promob sobre logística urbana. Então, assim, a ênfase desse assunto, ela a colocação que vocês fizeram aqui, eu acho que a intenção foi chamar, né, do que tudo, desde lá da concepção de propostas de políticas de logística, teve como base o Turbilog e esse documento que foi desenvolvido aí em 2015. Isso aí a gente concorda na importância desses documentos, sim, tá? Pois é, Beth, mas lá no documento do diagnóstico, que eu li atentamente, eu senti falta dessas referências. Não, sim, eu estou concordando com você. Nós vamos acrescentar isso lá no documento.
Ah, então tá, ok. Tá? Assim, era só o entendimento do assunto. Quer dizer, foram documentos que serviram como base para desenvolvimento de propostas e a sua sugestão é que isso, de alguma forma, seja citado lá na parte de logística urbana, né? Para a gente poder avançar na revisão do Planmob agora, nós precisamos avançar incluindo todo aquele conhecimento acumulado que nós conseguimos lá atrás, entendeu? Se você pegar a parte logística urbana do Planmob atual, ele é muito pobre. Né? Efetivamente, não contemplou, apesar de ter sido feito em 2017, se não me engano, ele não contemplou nada disso aí. Então, nós precisamos de avançar um pouco nisso, né? Até para a gente. Pelo que eu me lembro, Luciane, até conversando com quem participou mais diretamente disso na época, nessa consulta pública e as discussões que tiveram naquela época, o que foi considerado importante foi colocado no Promove. Assim, o que foi consensado e que deveria entrar foi colocado no Promove. Teve discussão, teve né, várias reuniões e a consulta pública foi exatamente para isso. A percepção do setor produtivo, né, aí não interessa o fato, interessa a interpretação do fato. E a percepção do setor produtivo que aquele documento foi ignorado. Bom, não é isso que eu entendo que aconteceu, tá? Pela até as pessoas que eu procurei para poder me inteirar mais desse assunto, que teve um período de conversa e de discussão sobre isso, sim, tá? Bom, eu vou te afirmar dois fatos que comprovam a nossa percepção. A primeira, que nós colocamos lá no site da consulta pública no último dia. E a BH Trans considerou fora do prazo, tanto que nós tivemos de fazer um documento adicional, um ofício, reproduzindo as nossas propostas, porque na consulta pública nós fomos informados que ela não foi considerada. na revisão que a gente vai fazer lá do documento de gestão, a gente pode dar uma olhada no que nesse momento, né, da mobilidade na cidade, nas questões de logística, que muita coisa mudou ao longo desses anos, né, o que cabe a gente fazer alguma adequação, né? A ideia é avançar, né? E a gente quer recuperar, né, um conhecimento que foi acumulado. Belo Horizonte chegou a ser considerada referência nacional em logística urbana. Né? Isso foi constatado por técnicos, né, por especialistas internacionais, que Belo Horizonte andou na frente durante muito tempo. Né? E o que a gente quer é recuperar isso, é avançar. Nós precisamos de avançar. Né? Nós avançamos muito pouco nesses anos todos que passaram por aí, esses 10, 15 anos, e agora a proposta de recuperar isso aí, se você pegar esse documento com as propostas das entidades de classe, elas estão inteiramente válidas até hoje. Elas estão atualíssimas, elas podem mudar a data lá de 2015 e passar para 2023, que elas continuam valendo sem mudar nenhuma vírgula. Isso significa que nada foi feito. Proposições, na realidade, é o que eu falei aqui, vão ser nesse terceiro relatório aí que a gente vai ter que ter uma atenção em relação a essas questões, que aqui nós estamos falando mais da situação atual, né? O diagnóstico, o que está acontecendo, o que aconteceu nos últimos anos e a situação da mobilidade nesse momento, né? Eu estou mais interessada na prospecção, é daqui para frente. Beleza, vai chegar nesse momento. Bom, essas 5 sugestões foram aí da federação e do sindicato, e depois o CDL apresentou
algumas questões que eles remeteram, inclusive, ao material da sexta conferência, o que foi falado lá na sexta conferência, e eu acho que quiseram destacar algumas questões. O Marcos Ineco está aí, e o Tárcio, né, que são do CDL, não é isso? Eu vou passar aqui, gente, eu não vou ler com muito detalhe, não, porque senão fica muito cansativo, mas é para a gente saber o que vocês propuseram, né? O resto da equipe aqui fica sabendo. Então, aqui é falado sobre a questão de incluir diretrizes e ações para logística de abastecimento urbano, principalmente considerando os grandes centros comerciais e demandas logísticas. E fala que a referência lá do programa Cooperando, né, com o abastecimento da cidade, ele abrange parte do que eu acho que vocês estão querendo que seja falado como ações lá. Então, é isso que eu já falei aqui antes, essas ações que necessitam de adequações, de revisão lá do que está previsto de medidas no Plamob, a gente vai estar fazendo no terceiro relatório, tá? E essa questão de logística urbana, a gente vai ter que ter um envolvimento com a agência metropolitana, né? Porque o transporte de carga, ele perpassa a região metropolitana e tem essa interferência aqui dentro de Belo Horizonte. Vocês querem fazer algum comentário ou posso passar? O Tárcio vai falar, Beth. Tá. Beth, Oi, gente, boa noite. Só antes de entrar especificamente nessa questão e nessa sugestão, o que a gente tentou trazer aqui foi principalmente retomar alguns pontos da conferência de política urbana, porque eu entendi da tempestividade, né, porque esse documento de revisão do Plamob é revisão de informações de 2017, né, e a gente teve a conferência em novembro agora. Então, obviamente, a gente está falando de tempos diferentes. E nesse documento de revisão do Plamob, as informações da conferência estão ali em um capítulo bem separadinho, né, ali na apresentação, mas a gente entende que essas informações que vieram da conferência, especificamente do grupo 4, são informações que são diretrizes. Então, assim, são pontos que podem ajudar na nossa visão do que deve ser a revisão do Plamob, né, nesse momento. Não só uma questão de incluir uma ou outra informação ou fazer mudança de legislação. Então, por isso que eu trouxe elas com um contexto, né, porque as informações da conferência estavam lá, né, transcritas na íntegra, só que algumas têm um contexto que eu acho que é interessante a gente avaliar, porque eu acho que muda o nosso olhar na hora de avaliar a revisão do Plamob, sabe? Então, foi nesse. E aí, falando especificamente dessa sugestão, no texto da revisão do Plamob, o único ponto que eu encontrei mesmo, falando dessa logística de abastecimento urbano, que é uma pauta, inclusive, que acho que é mais do Medrado, até, que fala muito dela, que é esse programa Cooperando, né? Mas, do que a gente viu e do que a gente discutiu na conferência, o programa Cooperando ainda tem uma questão de metodologia que a gente precisava pensar em como atender alguns setores, né? Então, era mais nesse ponto, de sensibilizar e de como incluir isso mesmo. Ok. Não, isso foi realmente... O diagnóstico, ele não entrou na análise das proposições da conferência, porque o diagnóstico ele está analisando a situação que nós estamos. Nós colocamos lá na apresentação que as sugestões colocadas na sexta conferência têm que ser objeto a serem consideradas nessa revisão do Plamob, mas principalmente no terceiro relatório que elas vão aparecer, tá? Também aqui fala da questão que, aí vocês repetiram um pouquinho, né, o que o Medrado já tinha colocado também, da questão da motocicleta, né, da realização de estudos para implantação de faixa exclusiva para moto, e fala da questão dos deslocamentos, né, da logística, usando a moto como meio de transporte. E aí,
esse mesmo assunto a gente colocou lá nas considerações, eu estou repetindo que a resposta é praticamente igual que vocês colocaram lá o Luciano já tinha colocado lá sobre moto também, que é uma preocupação o papel da moto, sim, dentro da mobilidade, tá? Agora, aqui já envolve a questão de estabelecer a obrigatoriedade da atualização e realização de estudos que promovam a avaliação da utilização das faixas exclusivas atualmente implantadas, considerando a subutilização de faixas de ciclovias, ou mesmo o limite do modelo em razão do uso excessivo de ônibus, criação de indicadores de eficiência para a modalidade de bicicletas e suas ciclovias. Aí cita aqui que os problemas, né, de implantar faixa exclusiva junto ao passeio, a calçada do lado direito, interferência no comércio, a questão do uso baixo de ciclovia. Só que essas questões, eu acho que a gente tem que lembrar que nos objetivos fundamentais do Plamob, que está lá no plano, que é assim, o cerne do Plamob, é aumentar o percentual de viagens de bicicleta e aumentar o número de viagens de transporte coletivo. Então, se isso são objetivos fundamentais do plano, a gente tem que dar condições para que isso se materialize, né? As faixas exclusivas, elas são implantadas em vias que têm elevado volume de ônibus. Então, isso as consequências, né, disso, melhora, né, a velocidade operacional, reduz o tempo de viagem, possibilita, entre outras coisas, possibilita a regularidade e a pontualidade das viagens. Quer dizer, a faixa exclusiva ela é importantíssima para o desempenho do transporte coletivo. E se a gente quer que a repartição modal, né, quem usa a mobilidade passe a usar os modos mais sustentáveis, a gente tem que continuar nessa linha de implantar faixa exclusiva, de implantar ciclovia, senão a gente não consegue mudar a situação de hoje, né? As ciclovias também, elas precisam ser implantadas em vias que consiga promover conexões, né? Então, a pessoa quer sair de um lado, de uma determinada área para outra, ela tem que ter uma condição de fazer esse trajeto. Então, a rede, né, de ciclovias ela é formada por trechos de via que vão fazendo essa conexão. Então, isso aqui eu acho que vai um pouquinho na contramão aí do que os objetivos fundamentais do Plamob, né? Essas colocações aqui. Marcos, por favor, pode falar. Oi. Boa noite. Beth, eu queria só fazer um comentário. Isso é algo que a gente já vem colocando há muitos anos, isso não é de agora. É uma situação difícil de tratar, porque é uma tendência mundial o uso de ciclovia, né? Mas a gente vem desde sempre e nunca atendido, no caso da ciclovia, a criação de indicadores. A gente, aqui a cultura do Belo Horizonte não é levada em consideração. Eu desconheço pesquisa feita com o possível usuário, de preferência, de utilização, se usa, se não usa, por que não usaria, os indicadores de utilização dessas ciclovias, e a gente tem que criar políticas que favoreçam a redução de emissão, e a ciclovia, o modo ativo, é uma forma, né? Mas tem que ter uma razão, tem que ter uma compreensão de onde isso realmente está sendo efetivo e está funcionando. Eu não falo isso com base científica, mas de observação. Você pega, por exemplo, o bairro de Lourdes. Quando você tira uma faixa de rolamento,
você para a ciclovia, que não vejo movimento algum, você reduz o tempo dos automóveis, na minha opinião, está emitindo mais carbono. Então, em vez de retirar, ela está ajudando a aumentar a emissão. Então, isso eu não gostaria de bater cabeça aqui, que eu sei que, né, que a minha fala vai criar polêmica, mas eu acho que a necessidade dos indicadores, no mínimo, para a gente ter uma conversa, indicadores que todos os outros modais têm, todos, e eu acho que a ciclovia tem que ter também. No caso das faixas exclusivas, prioritárias, na exclusiva e a outra compartilhada, como é que é? Preferencial? Preferencial. Então, a gente só traz isso aqui, não que está contra as faixas, a gente sabe que é uma forma de aumentar a velocidade, ter uma maior atração para esse modal, porém, não pode ser feito de forma a não considerar os outros atores que estão nessa equação. O comércio aqui, no caso, né, a economia, né, é o que a gente tem defendido aqui, sem esquecer dos outros impactos. Então, a gente traz de novo aqui o caso da Pedro II, que é emblemático, né? E o caos que isso causou lá, e eu não sei, né? Sinceramente não sei, se considerar o tempo de redução de viagem, se valeu tantos empregos, tanta renda e tanta diminuição, e o Estado que ficou lá, né, de certo abandono durante muito tempo, agora passou-se quase 20 anos que está sendo requalificado ali, requalificado não, está sendo reutilizado por outros tipos de empreendimento. Mas basicamente é isso. Então, é só a necessidade de trazer esses indicadores. Você já comentou que vai ter o plano de gestão, né? Ele deve entrar ali, né, na terceira fase, é onde deveria ser. Então, só a questão de lembrar a questão da logística, já foi dito, mas nesse caso aqui, lembrar desses indicadores. Ok. Bom, esses dados o Medrado já falou aí, até que o questionamento que a gente queria fazer, qual que é a fonte utilizada para conseguir separar desse jeitinho que vocês conseguiram aqui, os dados separados de circulação calma, separados de cidade sustentável, de acessibilidade universal, porque, assim, o que está lá no orçamento da PBH, ele fala de infraestrutura, fala dos investimentos, né, o tipo de investimento que foi, mas cada obra, igual um exemplo que eu citei, e outros que poderia ser citado, ele traz benefício para mais de um segmento. Então, na hora que você pega um dinheiro e fala que ele todo foi usado só em determinada situação, fica equivocado também, né? Então, assim, e esse valor que vocês colocaram aqui de 363 milhões, que é do PPAG, né, que vocês estão citando, o que eu tentei ver lá com o pessoal da BH Trans, o valor aqui, inclusive, não estaria batendo, não, tá? Beth, esses dados foram tirados de uma apresentação feita pela prefeitura, pela BH Trans. Nós não inventamos, isso aqui não foi inventado, não. Esses dados batem rigorosamente com o que foi apresentado e é o que está lá, é o documento oficial da Prefeitura de Belo Horizonte. E essa separação aqui também não fui eu que fiz, não, porque está escrito lá. Lá está escrito para que é todo, qual que é o destino do investimento. Então, todos os dados que estão aqui são absolutamente oficiais. E eu queria fazer uma outra consideração. A revisão do plano de mobilidade é um momento rico para a gente fazer um balanço, né? O que aconteceu até agora, e para isso foi elaborado o diagnóstico. Eu li o diagnóstico como um balanço, né? Então, como um balanço, nós temos que ter clareza
o que as políticas contribuíram mais positivamente ou menos positivamente para a melhoria da mobilidade. Então, o objetivo dessas colocações, você sabe muito bem que desde que foi criado essa gestão de demanda, que eu questiono que não existe gestão de demanda sem gestão de oferta. Né? Eu acho que isso... O que isso provocou? A demanda para o transporte passageiro cresceu? Não. Né? Houve uma diversificação dos modais de transporte coletivo de passageiros em Belo Horizonte? Não. No caso da mobilidade ativa, né, você vê claramente uma prioridade para a bicicleta em detrimento da mobilidade a pé, que está absolutamente escondida atrás da mobilidade ativa, mas não tem ações efetivas que contribuem para a mobilidade a pé. Então, eu estou assim, aproveitando esse momento para trazer a debate algumas conclusões que eu tirei sobre um balanço, né, do plano da mobilidade, o que aconteceu até agora, quais os resultados que eles geraram. Vamos pegar a bicicleta. Né? A empresa já entrou, já saiu, já fechou, tem outras entrando de novo, mudaram de patrocinador, Patinete veio e foi embora. Enfim, nós não conseguimos um avanço significativo. Tem uma outra empresa agora querendo abrir aqui uma quantidade de estações enormes de locação de bicicleta, né? Mas eu olhei o estudo deles lá, não é nada favorável. Né? Eu fiz questão de procurar o estudo que eles fizeram sobre a empresa deles, o investimento que eles vão fazer. Né? Eles estão em tratativas aí com a BH Trans, mas não são favoráveis. Então, o que a gente está colocando é o seguinte: é um bom momento para a gente refletir sobre quais foram os resultados alcançados com o plano de mobilidade até agora. E a partir dessa massa crítica, né, vamos dizer assim, entre aspas, a gente procurar pontos para avançar. Então, se eu usar o chavão, gestão da demanda, isso é teórico, e eu estou falando isso desde a primeira vez que vocês apresentaram. Né? Na realidade, do ponto de vista científico, do ponto de vista técnico, você não faz gestão da demanda sem fazer gestão da oferta. E o que aconteceu com a oferta? Nada. Né? Por quê? Porque a demanda continuou caindo. Agora, para onde que foi essa demanda? Se a população aumentou. E isso que a gente não está querendo enxergar. Hoje, se você pegar aí os artigos da imprensa, eles debitam essa queda de demanda, né, a questão do Uber. O que eu questiono, eu acho que a motocicleta contribuiu muito mais para a queda da demanda de passageiro em ônibus do que Uber. Isso aí, você não tem dados para poder trabalhar com isso, mas são percepções que a gente tem. Então, eu acho que esse é um grande momento para a gente fazer esse balanço, né, e procurar avançar, né, na revisão do Planmob, procurar avançar em alguns itens que nós não conseguimos avançar. Esse é o objetivo dessas colocações que nós fizemos. Né? A questão do ônibus está mais complicada ainda depois da pandemia, porque a demanda caiu 50% e só voltou 20%, né? Continua caindo 30%, e isso exige um raciocínio que o nosso sistema é todo, né, praticamente montado em cima do ônibus. Então, se a gente não pensar nisso, né, e achar que o subsídio vai resolver, a gente sabe que não vai. Porque o custo do transporte coletivo de passageiros é igual ao custo do transporte de carga. Só que, ao invés de você transportar carga, você está transportando passageiros. E a lógica dele de pagar por passageiro, né, sendo que só o usuário praticamente sozinho banca a tarifa, e você está vendo um crescimento grande do tarifa zero, cada vez maior,
E hoje, inclusive, nesse mesmo horário, está sendo lançado o 3.0, né, que é o tarifa zero, morte zero por acidente e emissão zero. Né? Nós estamos lá atrás. Né? Nós não conseguimos uma equação boa para resolver esses problemas. O debate é todo em cima disso. Nada contra a bicicleta. Né? Dificilmente você vai me ver contra alguma coisa. Você vai me ver a favor de alguma coisa. Então, quando eu falo que a gente precisa de dar a mesma prioridade ao modal a pé na mobilidade ativa, eu não estou sendo contra a bicicleta, não. Eu só quero que você trate o a pé igual. Os dois compõem a mobilidade ativa, por que você investe tudo em bicicleta e não investe nada em a pé? Eu sou caminhante. Né? Eu sei o que eu sofro para fazer caminhada. Né? Eu já relatei aqui, é raro o dia que você não tem um acidente com um caminhante na Praça JK, que a qualidade do piso lá é terrível e ninguém mexe com isso. Né? Você não vê nada a respeito disso. Né? Você não vê a mesma prioridade que você dá para o mapeamento, por exemplo, das ciclovias, você não dá para o mapeamento das pistas de caminhada. Você não vê, não tem lugar nenhum que te mostre onde é que você pode caminhar em Belo Horizonte, especificamente. Né? Então, o que nós estamos provocando é isso, ou seja, nós estamos fazendo um grande investimento por tendência até mundial, né, do crescimento do modal da bicicleta, mas ela lá na Europa já está virando a elétrica, né, do pedal a feijão já está diminuindo bastante, né, em função das bicicletas elétricas que estão crescendo vertiginosamente. Então, nós precisamos pensar nisso também, que vai ser um veículo motorizado. Ele não é a combustão, mas ele é motorizado, né, por gerador. Então, eu acho que a gente tem que, não é entrar no romantismo da proposta, é tratar a proposta concretamente. O que o Marcos está propondo é que a gente acompanhe os resultados dessas políticas. Eu, particularmente, torço por ela, mas acredito nela muito mais na área de esporte e lazer do que como transporte passageiro. Isso é uma questão pessoal minha. Eu acredito muito na bicicleta para esporte e para lazer, mas acredito pouco nela, até porque Belo Horizonte é uma cidade que não contribui para isso. É uma cidade espraiada, longas distâncias, né? Você não tem estrutura adequada, não tem segurança adequada. Então, isso tudo inibe, né, um crescimento do uso da bicicleta. E nós estamos fazendo um investimento cada vez maior e os resultados não estão acompanhando. A minha proposta concreta é a seguinte, Beth: a bicicleta representa menos de 1% do fluxo de veículos. E a mobilidade a pé é mais de 38%, e ela é obrigatória em qualquer movimento que você faça. Então, vamos tratar as prioridades de acordo com as prioridades. A motocicleta já está chegando em 14% do fluxo de veículos. E nós não temos nenhuma política específica tratando da mobilidade da bicicleta, que hoje ela é tão importante para transporte passageiro quanto para transporte de cargas. A carga expressa hoje, em função das dificuldades todas que se impõem ao trânsito de caminhão, né, o crescimento da carga expressa tem sido, nos últimos 10 anos, de 20% ao ano. Né, e já atingiu 14% do fluxo de veículos. Então, nós temos que enxergar isso. A motocicleta é 14% do fluxo de veículos e está com acidente de trânsito, com um nível de acidente muito alto, então ela tem que ser prioridade. Essas questões, Medrado, tem que ter muita discussão, né? A gente cada um tem um ponto de vista, tem a parte que é aí devida a diretrizes de planejamento e os orçamentos e o que vai ser gasto com cada área da mobilidade é um direcionamento que a prefeitura dá dentro dos recursos que ela tem. A gente tem que
vendo o que dá para fazer em cada área, para pelo menos não ficar toda a vida, né, como numa expectativa, tá? Então, agora vamos dar oportunidade para outras pessoas também falarem. Eu não estou vendo aqui, gente, que eu estou com a apresentação na minha frente. Adriana, pode, por favor, ver quem quer falar aí? Agora é o Marcelo Sintra, por favor. Tá. Eu acho que é bom as pessoas se manifestarem, tá, gente? Que isso aqui, eu estou fazendo o papel mais de trazer as propostas para conhecimento do resto do grupo. Agora, as pessoas que estão aqui, elas podem e devem se manifestar, né? Bom, boa noite a todos. Deixa eu começar um pouco por esse final aí. A gente está aqui para discutir o diagnóstico, né? A pauta de hoje era o diagnóstico, não são as propostas, então eu vou tentar fugir da polêmica com o Medrado e com o INECO, na hora que eles já estão apontando aí para propostas, né? Mas começando por aí, Beth, e todo mundo da BH Trans e da SUMOB, eu acho que não dá para a gente imaginar que daqui a alguns meses a gente vai fazer uma reunião do observatório em cima de um relatório de 200, 300 páginas, feita pela BH Trans, unilateralmente, com a revisão do plano. Eu acho que tem que ser pensado em algum processo de construção dessa revisão das propostas, que é o mais importante, a partir desse relatório de diagnóstico desenvolvido. Então, eu imagino que deva ter algum processo, não sei o que vocês querem, eu posso até propor aqui agora, mas eu não vim preparado para isso, mas que a gente tenha um processo, minimamente fazer uma matriz de análise de forças e fraquezas, oportunidades e ameaças, alguma coisa que seja feita para que esse tipo de debate que o Luciano e o Medrado jogam para cima, a gente tenha um espaço correto para discutir, e preferencialmente presencial. Então, a primeira sugestão é essa, que é a última que eu ia fazer, mas já está aqui como sugestão que isso, até para limpar a pauta de hoje, não vamos discutir proposta, vamos discutir o diagnóstico. Sobre o diagnóstico, eu não queria atropelar aí, porque como a proposta que vocês fizeram era que as sugestões encaminhadas fossem tratadas antes do resto, eu meio que deixei, estava esperando acabar as sugestões, mas eu estou vendo que se a gente deixar, a gente vai discutir só o que sugeriu e não o que veio. Então, eu queria apontar 3 coisas fundamentais, e depois, se tiver tempo, eu volto a discutir alguns detalhes. As 3 coisas fundamentais que eu vejo da leitura desse diagnóstico, em termos de possibilidades que a gente tem que complementar nesse diagnóstico, a primeira é o capítulo 4 de organização do sistema. Eu acho que ele está muito fraco, principalmente considerando a catacumbe, o absurdo que aconteceu nos últimos anos sobre a gestão da mobilidade em Belo Horizonte. Ele sequer fala da CPI da Câmara Municipal, ele não trata do relatório da auditoria do Tribunal de Contas, que tem uma dezena de recomendações de gestão de mobilidade, né, em que a BH Trans tem que, a cada 6 meses, entregar uma proposta de melhoria de gestão. Ele não apresenta, não traz nada do plano de mobilidade metropolitana, só diz que ele existe, mas a gente passou décadas esperando que tivesse um plano metropolitano, agora a gente tem, subdividido em 4. O que o plano metropolitano reforça, dialoga com as questões de mobilidade urbana e nessa gestão aí do escritório de mobilidade. Então, eu acho que esse, principalmente, é a gente entender o que, se a mobilidade está paralisada, isso é óbvio, evidente, né? Eu leio esse relatório com uma tristeza imensa de ver a paralisação das políticas de mobilidade nos últimos anos. Isso é óbvio, evidente, é só pegar os indicadores, é só pegar a lista de ações, etc., não vamos voltar nisso. Me parece que a divisão, a criação da SUMOB, o enfraquecimento da BH Trans, e o único ponto positivo que era levar para perto da política urbana, isso não se realizou de fato. Esse é o principal desafio que a gente tem para repensar o Plano MOB, que eu acho que é o objetivo, considerando que a gente não cumpriu as metas de curto prazo, que a gente, pegando esse tema aí do investimento, nunca se gastou tão pouco por habitante de mobilidade, como está expresso no indicador aí. A análise que eles fazem, que está projetada aí, que é de uma apresentação de intenção, mas 46% apenas do orçamento previsto é aplicado.
Só para vocês terem ideia, gente, R$ 145 por habitante por ano que a gente tem investido em mobilidade, é um dos mais baixos que a gente apurou. Isso, se a gente comparar com o que uma pessoa que anda de ônibus todos os dias no mês faz, R$ 145 é 32 passagens. Ou seja, um usuário de transporte coletivo investe mais na mobilidade em Belo Horizonte do que a própria prefeitura por habitante. Então, a gente está num patamar, e aí eu queria... não quero polemizar com o Medrado, porque eu acho que o PDS é prioritário sobre os outros modos, está na lei nacional, etc. A gente está discutindo com um cobertor vazio, né? Com cobertor curto. A gente não está investindo, a gente tem de fato uma paralisação, então se o investimento é muito baixo, a gente vai ficar brigando pelas migalhas desse orçamento que mal e mal é aplicado. Então, o ponto fundamental para mim, que eu acho que tem que ser acrescentado nesse relatório, é a questão do arranjo institucional. Eu acho que não devia se chamar organização, devia ser uma análise, isso tem metodologias interessantíssimas de arranjos institucionais. Mudou o arranjo institucional do município. Isso tem que ser entendido, compartilhado, e a gente refletir o que vai ser de bom, né? O Arthur está aqui, ótimo. Vamos pensar, Sumob, o que você vai trazer de bom para essa história, né? Que até então ainda não conseguiu. A Sumob está fraca porque está pequena, a BH está fraca porque perdeu o poder político, e está todo mundo fraco porque não está avançando. Então, esse é o ponto fundamental para mim, ao ler o diagnóstico e querer complementar esse diagnóstico. O segundo ponto, que eu acho que essa leitura, eu não vou entrar ponto a ponto, como eu disse, depois eu volto depois. Essa leitura, do jeito que está colocado nesse relatório, assim, se não tem problema, o relatório está aí, os dados estão aí. Mas a gente tem que ter uma síntese do balanço dos eixos e dos seus indicadores. Eu falei disso, eu sugeri isso, mandei inclusive a minha contribuição numa reunião do observatório anterior. Isso não é difícil de fazer. Um pequeno painel com um conjunto de indicadores, quem está para cima, quem está para baixo, mostrando os pontos críticos, a gente olhar os indicadores, não enchendo a linguiça do texto, mas a gente olhar do ponto de vista de visão estratégica, e até aquilo que a gente falou sempre, não dá para olhar para 100 indicadores, não dá para olhar para 70 indicadores. Vamos fazer agrupamentos, né? O conjunto de indicadores dos temas que já estão ali. Então, por eixo, talvez seja o mais fácil, e aí ter uma conclusão para usar o indicador para alguma coisa, né? E junto com isso, as ações que foram feitas, ou que não foram feitas, né? Ou que se avançou. Então, alguma síntese, eu acho que, inclusive pegando aquela sugestão que eu dei, que a gente tem que ter uma oficina, alguma coisa para começar a construir propostas, que não pode ser nesse formato que está aqui hoje. Se isso não tiver claro para todos nós, olha, e assim, não tem o que discutir, a gente avançou pouquíssimo. Talvez a questão da segurança de trânsito seja um dos poucos temas que a gente possa dizer, olha, não piorou, né? Mas mudou completamente. Gente, mudou o arranjo institucional. Você tem agora leis aprovadas agora em março que mudaram o arranjo institucional. Você passa a ter subsídio de formato permanente. Assim, é muita coisa que mudou que a gente tem que levar em conta aí para refletir. E, por fim, desdobrando disso, então, eu acho que tem, assim, gente, existe isso é fácil de fazer. Com pouca energia, se vocês não conseguirem, lá dentro da BH Trans, da Sumob, ter alguém, contrata essas pessoas que fazem infográfico, que faz uma síntese desse relatório para a gente poder discutir, para as pessoas poderem discutir de forma produtiva a partir disso. Né? O relatório é riquíssimo, está ótimo, né? Mas tem que começar a sintetizar. E aí eu junto a isso, minha última sugestão, e eu me lembro lá no começo do Planob, lá atrás, que a gente criou um iceberg com 10 problemas fundamentais da mobilidade a serem resolvidos. Eu acho que junto com essa forma de a gente sintetizar, a gente tem que entrar em acordo quais são os 10 problemas que a gente tem que resolver nos próximos X anos, que a gente está fazendo uma revisão, e a revisão original era para ser a cada 2 anos, vamos dizer, nos próximos 2 anos, no final da administração FUAD e começo da próxima administração. Quais são os principais problemas a serem resolvidos? Fonte de financiamento do transporte para colher essa ferramenta do subsídio que foi criada pela lei recente, implantar faixa exclusiva e rede cicloviária, porque não está sendo implantada, ela só está sendo planejada e previsto o dinheiro, mas não está a promessa de 7 quilômetros de faixa exclusiva para 2023, gente. É de rir, né? Todo mundo aqui já sabe que tem que ter mais faixa exclusiva, assim. E eu não estou falando contra quem está trabalhando na BH Trans, não. Eu estou falando que a gente está perdendo a batalha para as outras políticas.
a gente não está conseguindo, apesar da mobilidade estar na agenda, a gente não está conseguindo pegar esse dinheiro, não está conseguindo transformar isso em realizações. Então, é nesse sentido que a gente não pode, faixa exclusiva, assim, tem um tema óbvio, é a faixa exclusiva, né? Tem a polêmica com o comércio, o INECO levantou uma questão, isso tem, a gente vai ter que enfrentar, vamos discutir lá, mas isso faz parte, sabe? É um problema, assim, a agilidade para implementar. Então, a minha sugestão é essa, sabe? De a gente trabalhar um pouco mais sintético, mas um pouco mais analítico, pensando, assim, eu estou chutando 10, pode ser 7, pode ser 5, pode ser o que quiser, mas que a gente construa uma narrativa que a gente se sinta confortável para dizer os desafios, para construir o plano de gestão da demanda e melhoria da oferta, ou o plano de ação de mobilidade, se a gente quiser mudar o nome, o que a gente quiser ir para frente. Ok, Marcela, suas considerações são sempre bem-vindas. Essas questões de melhoria desse relatório do diagnóstico, esse infográfico, eu já vi até das outras vezes que a gente fez, dá para fazer assim, tá? Sintetizar mais os resultados também dá para fazer, melhorar lá esse item que a gente fala sobre a questão institucional, né, a gente cita alguma coisa assim, da SUMOB, da BH Trans, fala da criação da SUMOB, pode não ter ficado muito extenso e não ter entrado em muito detalhe, mas a gente cita algumas coisas, cita a questão do metrô, né, da nova forma de operar o metrô aí com essa nova empresa que vai estar fazendo a operação do metrô. Então, assim, uma pincelada de cada coisa a gente deu, né? Talvez não tenha entrado em muitos detalhes mais específicos, mas as contribuições para a gente melhorar, que a questão dessa conversa, na realidade, é essa, né? Receber sugestões para a gente poder melhorar o que está lá no relatório. Agora é o Guilherme, tá, Beth? Tá. Boa noite, pessoal. Vocês me escutam? Sim. Perfeito. Estou aqui, né, como assessor da deputada federal Duda Salabert e queria manifestar alguns pontos. O primeiro é o meu acordo total com o Luciano Medrado, quando ele disse que o pedestre é a prioridade, né? E quando a gente fala de pedestre como prioridade, a gente não fala de pista de caminhada. A gente fala de calçadas, de acessibilidade, de transporte coletivo, né, de segurança pública. E concordo também plenamente com o Luciano quando ele disse que BH era um exemplo, né? E me faz muita falta aquelas discussões que a gente tinha ali naquela faculdade, na área central da cidade, né? Sobre o plano de mobilidade e a nossa política de mobilidade. Então, eu acho que o Luciano também tem bastante razão, e o Marcelo também, quando eles falam dessa necessidade nossa de avançar o plano de mobilidade. Porque olhar para esses avanços ou retrocessos do plano é também a gente entender que a política de mobilidade e o plano de mobilidade de Belo Horizonte, eles foram vítimas, né, dessa segregação que o Marcelo trouxe entre a BH Trans e a SUMOB. A gente tem quem tem responsabilidade e quem tem obrigação, né, e isso foi dividido. Então, para quem está de fora, né, e acompanha em alguma medida esses avanços ou retrocessos da política, é bastante lamentável ver que a gente não foi capaz de avançar com aquele plano de mobilidade que, como o Luciano bem disse, foi um exemplo, né, por muitos anos na nossa cidade. Eu queria trazer alguns pontos bem rapidamente. O primeiro é que a gente tem os indicadores aí, né? Passamos muitos meses lá em 2014, 2015, revisão técnica do plano, discutindo quais seriam aqueles indicadores que nos fariam conseguir compreender sobre os avanços ou não do plano. Então, acho que quando o Marcos e o Luciano trazem esses apontamentos, né, a gente pode trazer os indicadores. Quais são os indicadores que mostram que há mais investimento na mobilidade por bicicleta, ou a pé, ou no carro, ou no ônibus, né? Vamos olhar para esses indicadores para ver, de fato, para onde está indo o investimento em Belo Horizonte, porque quando a gente utiliza indicadores produzidos pela própria prefeitura, no campo, por exemplo, da questão das mudanças climáticas, muito bem citada pelo Marcos, a gente vê que houve um grande avanço nas emissões do transporte por carro na cidade, né? Se a gente tem um relatório do IPCC, né, que acabou de ser lançado, a síntese da sexta avaliação, que mostra que o cenário é catastrófico e o transporte é um dos grandes responsáveis no mundo
por essas emissões que nos estão levando à catástrofe, e em BH a gente já está sentindo, é hora da gente conseguir ter mais robustez de alinhar a mobilidade urbana a esse planejamento da política climática, dos planos de ação climática do nosso município. Então, eu acho que, em fazendo essa revisão, né, do nosso plano de mobilidade, dos indicadores, me parece que a gente tem uma grande janela de oportunidade e que vai fechar rápido de fazer essa conexão entre os instrumentos de planejamento do nosso município. E aí, só para dizer, né, do quanto a gente lamenta, só para corroborar com o que o Marcelo falou sobre o investimento na mobilidade, né? Essa sensação que a gente tem que a mobilidade foi largada para trás, ela se reflete nos indicadores que o balanço nos trouxe, né? Em 8 anos, a gente viu cair pela metade os investimentos na mobilidade urbana de Belo Horizonte. E o resultado é muito óbvio, né? É engarrafamento, é todo mundo insatisfeito. Eu lembro que há muitos anos atrás o Marcos Fontoro falava das pesquisas da BH Trans, aquelas que fazem falta, né, de ir para a rua, entrevistar o povo, perguntar o que eles estão sentindo. Nunca mudou, né? As pessoas sempre ficaram insatisfeitas com a mobilidade. Mas por que elas estão insatisfeitas, né? Acho que se a gente traz esse olhar mais próximo do cidadão, e as CRTTs podem ser um excelente lugar para essa escuta qualificada do porquê que a mobilidade, né, não melhora na percepção das pessoas, acho que a gente também consegue casar a escala do planejamento da mobilidade urbana com a operação, que é a CRTTs, né? Talvez diminuir essa lacuna entre o Observatório da Mobilidade e as CRTTs possa ser um grande ganho para a gente ter ações mais efetivas e com pouca grana, né? A Beth deixou muito claro, né, as limitações orçamentárias que hoje existem em toda a prefeitura, e eu entendo. Mas acho que a gente tem condição de ter mais criatividade para fazer ações que são de custo baixo e alta efetividade. Lembrando de Fortaleza, que tinha, né, o PAIT, que era exatamente isso. As ações rápidas, de curto prazo e de baixo investimento, com excelente efetividade e eficácia. Então, deixo aí essa reflexão sobre esses pontos que eu trouxe. Câmbio. Obrigada aí pelas suas colocações, viu? Gente, eu queria só passar a última registro, se eu não me engano, é o último aqui da CDL, e aí quem mais quiser falar, pode, aqui está aberto às considerações. É a questão da manutenção das calçadas, né, que o poder público deve ser de responsabilidade, fala uma série de coisas aqui sobre as centralidades, a requalificação das calçadas nas centralidades e coisas. Então, esse assunto, inclusive, ele já é tratado lá no plano diretor, né? Tem uns artigos específicos que tratam da questão do tratamento específico e a manutenção das calçadas pelo executivo, nos projetos urbanos que envolvem as centralidades, e isso já está claro lá no próprio plano, né? Então, eu acho que ter uma legislação ainda em cima do que já existe lá no plano, e as questões também de calçadas, como parte integrante do projeto de transporte, também estão lá no plano diretor. Existe um mapa de classificação de calçadas, né, que já identifica quais as vias que precisam receber esse tratamento em função do papel delas na mobilidade. Então, assim, eu acho que a parte mais específica de legislação já está constando lá no plano. E essa questão de participação, multiparticipação no sistema de mobilidade, né, cita aqui a Agência Minas, e as questões de ser, né, ter um papel mais de fiscalização, isso tudo está colocado aqui como proposições, né? O que eu tinha que apresentar aqui, que veio do que foi mostrado pelo pessoal, que foi enviado para nós, gente, era isso, tá? Marcelo, você quer falar? Quero. Tentando contribuir também para melhorar um pouquinho o relatório, no que couber, né, no que for possível, Beth, aí eu vou falar a mesma coisa que eu falo em qualquer banca de mestrado, doutorado que eu participo. Não é para rever o relatório inteiro, não.
às vezes no final do capítulo colocar um parágrafo síntese, melhorar o último capítulo de conclusões já é suficiente, porque ali já tem muita informação. Mas eu vou concordar com o Luciano Medrado que o capítulo de logística está muito fraco, ele não está mostrando se fez, se não fez, o que fez, nem os dados da matriz de OD de carga estão sendo usados, né? É um grande avanço. Hoje a gente tem indicadores de circulação de veículo de carga, está citando muito artigos apresentados como da Laser, dos seus alunos, vários orientandos da Laser são da BH-Trans, ou seja, a BH-Trans tem uma expertise, constituiu essa expertise, e eu imagino que até hoje não tem uma área específica para lidar com a logística urbana na BH-Trans, não tem o senhor logístico, a senhora logística, e não tem um responsável para isso. Então, está faltando, de fato, ali algum conhecimento de uma política que é uma política que é difícil, né, constituir, pensar, né, a ação do poder público, né, porque ela é muito de privado com privado, mas eu acho que poderia melhorar minimamente uma análise crítica ali do que, se houve alguma... Claro que houve uma grande mudança no panorama das entregas, por conta da própria pandemia, que acelerou o fluxo de entrega, no mínimo, dá uma ênfase ali no de logística. E o outro que eu acho que pode melhorar é o de acessibilidade universal. Eu acho que ele tem que ter dito claramente ali, tá fraco, tá pouco, assim, tem que ser um grito de alerta, né, porque a cantora estava aí, não sei se ainda está, mas assim, não está fazendo, né, a gente está fazendo muito pouco, toda a discussão de pontos de piso baixo, de calçadas, tem muita coisa aí que a gente ainda deve, é um passivo social que existe, que eu acho que qualquer diagnóstico feito em qualquer cidade do Brasil tem que deixar muito claro que a gente ainda tem um passivo muito grande, tanto nas calçadas e travessias, quanto no acesso ao transporte coletivo. Então, essas são duas sugestões que eu acho que dá para melhorar. Repito, não precisa sair catando dados, não sei o quê. Talvez com alguns parágrafos e alguma coisa mais analítica já ajude bastante. E eu queria fazer 2 elogios, olha que coisa rara. O primeiro é em relação a ter citado a nova lei do clima, ter indicador de qualidade do ar, e isso é uma mudança do arranjo institucional que está para acontecer, que eu acho que linka com as ações que foram listadas aí, acho que não estão bem descritas, dos ônibus elétricos e ônibus limpos, que a BH-Trans participou do projeto muito interessante que o MDR puxou, e tem um projeto piloto com 25 ônibus elétricos a ser executado rápido, precisa viabilizar recurso, para ter, de fato, concretizar, e olha que tem lei na Câmara aí querendo eletrificação dos ônibus aí rapidinho, em 2028. Então, ter qualidade do ar, o Comitê de Mudança Climática, tudo indica que vai tratar a qualidade do ar também. A gente vai ter que discutir seriamente a contribuição de material particulado dos ônibus, e aí entra não só ônibus limpo em si, mas também esse ônibus elétrico. E qual era o outro elogio? Peraí, cadê? Que bom, pelo menos tem um pouquinho de elogio aí, né? Não, Beth, eu elogiei. O relatório está muito detalhado, os indicadores estão lá, está tudo lá, né? Eu esqueci o que era o outro aqui, eu não notei, não. Mas é isso. Agora é a Ana Marcela. Vocês estão me ouvindo? Sim. Bom, eu queria começar também fazendo alguns elogios do relatório, porque me pareceu que, primeiro, que vocês incorporaram o problema metropolitano. Eu acho que isso foi importante. Eu acho que é um tema que poucas vezes o município dialoga na discussão sobre as viagens. Eu acho que isso é importante, esse diálogo com o governo, com a agência metropolitana. Eu acho que, me parece que isso... digamos, ajuda a entender a importância de Belo Horizonte como cidade nova. Então, achei importante isso. E eu acho importante também, de fato, esse reconhecimento de algumas ações que, apesar dos poucos avanços na maioria dos indicadores que a gente observa no relatório, assim, não há muito avanço na bicicleta, não há avanço nos pedestres, não há avanço na maior parte das políticas, não observamos realmente avanços importantes, mas me parece que há ações relevantes
que têm que ser mencionadas. Eu acho que algumas zonas 30 se esforçam nas zonas 30, essa ideia de placemaking, né, de fazer renovação de áreas, de definir também programas de fechamento de ruas para atividades culturais, de viver Belo Horizonte. Acho que isso é muito positivo para a cidade. Eu acho Belo Horizonte uma cidade pouco vinculada à ideia de que tem que se fechar a rua para os carros para que as pessoas possam sair. A única coisa que não gostei é que em algumas áreas da cidade, incluindo o meu bairro, só os domingos, terceiros domingos do mês, mas devia ser todo domingo, né? Esse esforço da cidade de ser um lugar muito mais ativado em termos da apropriação do espaço público, mas eu acho que essas ações me parece que não estavam antes de forma clara. Outra coisa que eu gostei foi que vocês incorporaram os dados da última pesquisa de mobilidade, que estavam os dados de qualidade, que as pessoas têm alguns dados sobre a qualidade que não estavam no relatório anterior e que a gente discutiu muito, né, sobre isso. Me parece que faltaria uma pequena nota explicando melhor o tamanho da amostra e algumas considerações técnicas dessa pesquisa, para a gente ter como os referentes mais claros. Mas uma coisa que me chamou a atenção é o tema do eixo do desenvolvimento orientado ao transporte, que é outra coisa que me parece importante, que não tinha lido nos outros relatórios, é a ideia de que se entende a integração entre os espaços públicos, como as calçadas, e o problema da acessibilidade ao transporte. Eu acho que isso é importante também, essa ideia de que não pode seguir considerando calçadas de um lado e transporte do outro como as integrações entre essas diferentes formas de mobilidade, deslocamento. Isso me pareceu que está mencionado, mas me parece que falta mais relevância disso, porque não se trata de falar que acho que fazer calçadas a gente já tem claro, mas me parece que nessa ideia de desenvolvimento orientado ao transporte, poderia ser mais clara essa relação e essa integração. Eu acho que isso é importante. Só fico triste lendo o relatório, né, porque está claro o impacto da pandemia, está claro também os problemas estruturais de Belo Horizonte em termos do aumento da motorização. Eu acho que isso parece uma sem saída para a cidade, com as consequências em termos de emissões e mudanças climáticas, e eu não vejo como o relatório poderia nos ajudar a falar como resolver esse problema em termos de aumentar demandas do uso do transporte coletivo. Não saberia como fala Marcelo, e nisso concordo com ele, se a gente pudesse ver a integração de como o problema da demanda, digamos, o problema da demanda do transporte coletivo poderia ser ajudado a resolver com outros indicadores, como acessibilidade ao transporte, o problema da passagem, da integração tarifária, que a gente não consegue estabelecer um diálogo estratégico entre esses indicadores, como está apresentado. Quem sabe um capítulo final, tentando ser um pouquinho mais reflexivo e menos disperso nesses indicadores, né? Um pouco nessa ideia do Marcelo, do painel, pode ser interessante, de como os problemas que temos poderiam ser resolvidos com os outros indicadores de ações mais estratégicas. Eu acho que não tanto seria como adicionar outro eixo, como vocês puderem ter um olhar mais reflexivo sobre esses indicadores e como uns podem contribuir na melhoria dos outros, né? Eu acho que seria interessante para a gente, porque visto assim tão desagregado, está claro que não vai funcionar. E a última coisa que queria falar é que eu acho que vale a pena, é que seria interessante pensar como as políticas, como certas políticas podem ajudar para o plano. Por exemplo, estava pensando na resolução que saiu sobre as pessoas com deficiência e como essas resoluções colocam o problema da acessibilidade como um tema central para a política de mobilidade na cidade, e como a discussão que se está dando agora sobre acessibilidade para as pessoas idosas também vai ter um impacto na mobilidade e tem que ser incorporado. Eu acho que não pode simplesmente ser nessa perspectiva puramente de planejamento físico ou setorial do transporte, como entender essas demandas populacionais. Acho que seria importante essa discussão no final, digamos, que a gente pudesse pensar como se afeta a política de mobilidade nisso. Mas, para mim, em comparação com o relatório da vez anterior, eu achei que melhorou bastante. O outro era tão triste que este está muito melhor, digamos, em termos de sua estruturação. Eu sinto falta um pouquinho dessa ideia mais estratégica que Marcelo fala, e de como a partir disso podemos construir soluções, porque eu vejo que o diagnóstico está claro e triste, né? Então, só isso. Obrigada. Obrigada, Ana.
Adriana, tem mais gente inscrito? Por enquanto, não. Não. Ô, gente, vocês aí fiquem à vontade, quem quiser fazer comentários. Arthur, não sei se você quer comentar alguma coisa, Arthur. Liliana, que estão aí pela diretoria. Beth, na verdade é mais agradecer mesmo o convite, né? Está sendo o primeiro contato, né, com o observatório, com o grupo. Assim, já conheço algumas pessoas, mas de outras áreas, e acho que é um trabalho bastante interessante, né, colocar isso para discussão. Queria agradecer a contribuição de todo mundo também. Betty, rapidinho, uma coisa que eu esqueci de falar. Os mapas estão com uma resolução péssima, particularmente os mapas de calçada, de ciclovias. Alguns mapas é muito difícil de ler. Realmente foi colocada a imagem em muito baixa resolução, então você não lê nada, assim. E pessoas... Ana, você está citando, são os anexos que a gente colocou, que são do plano diretor? Sim, estão mas é muito... porque o tipo de desenho que tem, né? O mapa é muito grande, com uma marcação muito fininha em cada via. Então, isso, na realidade, nós pegamos do próprio documento do plano diretor para colocar lá, sabe? Isso não tem como a gente melhorar, não. Isso são os anexos do plano diretor. Mas ter ele, se não ter, não dá para ler nada. Aí assim, a qualidade da resolução não é tanta qualidade, porque ele é muito grande, você não pode fazer um traço muito grosso para indicar aquilo que você quer, senão você passa do espaço físico de cada via que está sendo colocada ali, né? Então ele fica muito fininho mesmo. Luciano, você quer falar? Eu queria mais... Está tendo um movimento aí, inclusive vai ter uma reunião na Assembleia Legislativa semana que vem, que tem um movimento aí no sentido de rever, sei lá, de mexer no plano diretor de Belo Horizonte. Eu acho que a gente podia aproveitar esse momento e incluir alguma coisa lá sobre mobilidade para reforçar a mobilidade das políticas públicas e prioridades da prefeitura. Eu queria colocar em discussão isso. É um momento que você pode ir lá e falar, prever a revisão, sei lá, ou muito na linha do Marcelo aí, que eu concordo plenamente com ele, e do Guilherme, nós precisamos de ter essa revisão agora, não, ela menos conceitual. A gente tem que eleger algumas prioridades, quais são os 10 principais problemas que o Marcelo colocou. E como é que nós vamos atacar esses problemas, entendeu? Porque, e do relatório diagnóstico, ele ser um pouco mais conclusivo, né, para mostrar que o resultado real que nós tivemos na mobilidade de Belo Horizonte nessa vigência do plano de mobilidade atual. É só fechar com a conclusão em cada um daqueles itens, né, o que nós andamos, o que nós não andamos. E a outra coisa a gente, não sei se convém, né, eu estou colocando aqui exatamente para formar opinião, porque eu vou participar dessa reunião da Assembleia. Eu fui convidado como membro do Conselho Metropolitano, né, para avaliar os impactos de uma possível mexida do plano diretor na região metropolitana de Belo Horizonte. Então, talvez fosse o caso, e eu estou colocando aqui exatamente para a gente discutir o que nós podemos levar para esse debate do ponto de vista da mobilidade de Belo Horizonte, que faz parte do plano diretor. Guilherme, você quer falar agora? Bem rapidamente, eu vou deixar aqui um exemplo de um relatório de avaliação de uma política, que é a Política Nacional de Mudança Climática. Esse relatório foi feito pelo pessoal
do Observatório do Clima, e ele tem uma perspectiva bem interessante, né? Ele traz detalhamento, uma linguagem fácil, e tem algo que o Marcelo gosta, né? Sempre fala conosco, que é a pegada da imagem para que as pessoas consigam entender as informações de forma um pouco mais célere. Vamos compartilhar aqui, eventualmente, né, numa possível revisão de diagramação, pensar nesses elementos, porque é fundamental, né, que a gente, por exemplo, faça um recorte, né, nos últimos 10 anos, o que se avançou no plano de mobilidade. Talvez não precisamos avaliar tudo, né, mas vai fazer 10 anos da Conferência de Política Urbana, que é quando a gente dá esse passo para incluir a mobilidade no planejamento urbano. E é fundamental que a gente entenda o que aconteceu, né, de forma um pouco mais recortada. Câmbio. Só para complementar, na sexta conferência agora, né, o item mobilidade entrou na marra. Ele entrou na marra numa reunião do Compur, em que nós brigamos lá intensamente para incluir, e entrou como um grupo não deliberativo. Por mais que eu tenha brigado com o Tiago, que a gente queria transformar os resultados do grupo 6, que era da mobilidade e meio ambiente, em grupo... Você vê, meio ambiente e mobilidade foram objeto da sexta conferência de Belo Horizonte, num grupo sem o poder deliberativo. Mas ele só entrou, só foi criado o grupo 6, meio ambiente e mobilidade, por muita briga lá no Compur, que nós, até sair, nós brigamos lá para poder incluir esse grupo 6, e nós tentamos mudar essa lógica da deliberação lá na conferência, o Tiago não aceitou de jeito nenhum. O Tiago está aí, e por isso que eu estou falando o nome dele. Marcelo, você quer falar agora? Eu quero, a gente tem um tempo aí para acabar a reunião, e eu queria entender um pouco os próximos passos para esses próximos relatórios. Aí eu fui até olhar aqui o relatório de tendências, que seria o próximo a ser executado, não sei se já está pronto, mas eu fiquei pensando que talvez esse relatório de tendências, pode até mudar o nome, seja esse espaço que a gente está falando, sabe? De alguma forma. Porque ele pode trazer um pouco essa síntese aí dos problemas do diagnóstico e colocar isso nesse olhar de perspectiva, né, das oportunidades que tem, das ameaças, como eu falei, como eu sugeri aqui de trabalhar com aquela matriz fofa, né, matriz SWOT, talvez seja importante. Mas eu queria, de novo, insistir, é uma sugestão que eu fiz, eu queria saber se vocês estão pensando nisso, porque eu acho que precisa de um encontro presencial para a gente avançar nessa revisão. Isso não dá para ser feito em reuniões de 2 horas virtuais com relatório de 300 páginas. Então, eu queria saber se isso já tem uma ideia, se não tem, não precisa, só como é que foi acolhido, mas isso aí ficou uma certa deliberação aqui do dia de hoje. E vou pegar o exemplo da Conferência de Política Urbana, elogiei aí também. Eu achei muito bom o relatório ter trazido, eu acho que aquilo que está na sexta conferência, que foi tirado a força da própria conferência, porque não estava se criando grupo, o grupo não foi deliberativo, e olha que foi falado aqui na reunião do Observatório do ano passado, a gente alertou, vai vir essa conferência, põe o tema de mobilidade, que não tinha nada a ver, vamos colocar isso na conferência, não foi colocado, precisa da gente tirar. Mas se você pegar aquela lista de coisas que foram aprovadas, até o formato que a gente discutiu, né, Luciano? Brigando, o Ineco estava lá também, brigando ou não com o Tiago, mas a gente consegue sair dali com um certo pequeno consenso de uma lista ali de menos de 20 ações, talvez a gente tenha aprovado, não está tudo, mas sai com um respaldo político, sabe? Se vocês implementarem aquilo que saiu da sexta conferência, já tem um respaldo político, ele tem que orientar a revisão do plano de mobilidade, eu acho que é isso mesmo. Então, se a gente conseguir dar esse passinho, pega isso que já está na conferência, pega o material do diagnóstico acrescentado com as tendências, e a gente faz uma reunião produtiva aí, de algum formato, até bater crachá, se for o caso, mas que a gente saia com alguma coisa para
para orientar o relatório de ações da mobilidade. Eu estou até tirando esse nome, Plano de Gestão da Demanda, Melhoria da Oferta, porque também o nome tá ruim. É o Plano de Ação da Mobilidade para os próximos anos, né? Para os próximos anos. Então, talvez isso seja um bom caminho. Aí eu queria ouvir da Beth, do Arthur, da Liliana, de quem está aí pela BH Trans, se esse é um caminho possível, como que vocês imaginam, que cronograma vocês estão trabalhando para a gente, que a reunião hoje é do grupo executivo, para a gente ver se a gente tem alguma sugestão para a dinâmica dessa revisão. Eu vou falar só um pouquinho, depois eu deixo aí a fala, talvez, para o Arthur, tá, Arthur? Porque ele tá aqui representando a SUMOB, e isso, Marcelo, realmente nós estamos vivendo um período de transição, né? BH Trans SUMOB. Nesse momento, a DPI está sem diretor. Nós não temos um diretor na DPI nesse momento, entendeu? Então, assim, eu assumi algumas coisas em relação à revisão do PLAMOB, mas numa expectativa de coisas que a gente vai ter um direcionamento né, do staff de direção da BH Trans, do staff de direção da SUMOB, para o formato de condução. Com a equipe interna da BH Trans, das pessoas, principalmente a turma da DPI que você conhece, né? Nós fizemos esse diagnóstico e achamos que a melhor forma de levantar informações para um diagnóstico era tomando como base o balanço mesmo, que ele que espelha, né? O que aconteceu, o que não aconteceu, os indicadores que não atingiram meta, né? E aí, essas colocações que foram feitas aqui de melhoria desse relatório diagnóstico são bem-vindas, era para isso mesmo, o objetivo da reunião era esse, receber contribuições. A parte de tendência, né, o outro relatório, nós já iniciamos, mas ele não está ainda concluído, então essa possibilidade de incluir nele, né, questões tiradas do diagnóstico, como uma tendência, né, de coisas que vão aí para frente, a gente tem que considerar na mobilidade, e os espaços para discussão em grupo, a BH Trans e a SUMOB participando, junto com o observatório, para discutir tudo, é uma forma de construir, né, as proposições, e a gente vai ter que discutir muito, sim. Agora, eu aqui hoje, eu sou uma analista de transporte de trânsito na BH Trans, eu não tenho cargo de confiança, eu não posso assumir, numa reunião dessa, uma fala que tem que vir de direção da empresa, tá? Ou da própria SUMOB. Então, eu estou aqui mais hoje fazendo papel de pôr a mão na massa do que de dar diretrizes mesmo para alguma coisa. Liliana, você pode falar agora? Posso sim, boa noite, pessoal. Eu saí 5 minutos aqui, a Eveline me passou a mensagem que a Beth perguntou se eu queria falar. Dando boa noite a todos aí, é um prazer retomar a participação no grupo executivo, mas principalmente para a retomada do BISMOB, e hoje eu estou aqui como ouvinte, pessoal. No último ano, exatamente no último ano, eu tive aí a oportunidade de estar na diretoria de transporte público num momento de transição, porque as funções de transporte público já foram assumidas a coordenação pelo SUMOB. Vocês sabem que com a extinção do BH Trans, as nossas atribuições foram esvaziadas, né? Então, durante todo esse percurso que eu acompanhei o BISMOB, eu completei começo do ano agora 27 anos de BH Trans, eu posso dizer que foram 25 anos bastante difíceis, que vocês estão acompanhando o Observatório da Mobilidade, o PLAMOB sabe muito bem das dificuldades, inclusive os avanços, mas quando a gente pensa que está difícil, os 2 anos aí de 2021, 2022, superaram todo o resto. Então, foram anos muito difíceis para nós, processo muito difícil e com mais dificuldades ainda para avançar aí na diretriz de mobilidade urbana, do plano diretor de mobilidade urbana de Belo Horizonte. Então, quando a Beth fala que precisa de uma diretriz para dar essa resposta, e ela diz que a diretoria de planejamento da BH Trans está sem diretor, é verdade, mas a nossa presidente substituta é a diretora de planejamento e informação da BH Trans hoje, Beth. Então, eu creio que nós temos que
buscar com ela qual que é a diretriz para a condução aqui do próximo momento, tá? Não tenho, infelizmente, Beth, infelizmente, não tenho acompanhado as discussões de revisão do Plamob e do acompanhamento do OPSMOB. Só rapidamente também, né, agradecendo a fala da Liliana, eu acho que ela resumiu bem a situação atual. E, assim, a gente está nessa fase de transição, é sempre um pouco complicado, né, conciliar, né, algumas coisas, mas a gente tem conseguido com uma certa eficiência, e, assim, Marcelo, e mais também, Luciano, né, Tampieri, o que a gente tiver disponível, o que vocês tiverem de sugestão, que a gente puder sentar junto e construir também, a gente tem atuado dessa forma bastante, não só conciliadora, né, mas propositiva junto com todas as partes interessadas. Então, estou à disposição também, a gente ainda tem esse cenário de transição, o desenvolvimento do Plamob ainda está dentro da BH Trans, né, a gente tem colaborado como Sumob. No entanto, não sei em que etapa isso possa vir a ser absorvido pela Sumob, mas eu acredito que toda contribuição é válida. Acho que tudo que foi exposto hoje foi bastante interessante, né? Foi dito também a questão da logística urbana, que é um ponto de bastante atenção também. Acho que é uma preocupação do André, né? Em diversos momentos ele tem manifestado quanto a isso. Eu acho que é uma coisa que a gente precisa observar com mais atenção. A questão do motorizado também é uma prioridade nossa, né? Tanto calçada, né? Com todas as dificuldades que a gente tem, né? Para atuar dentro do município, quanto à implantação de novas ciclovias. Eu acho que são coisas que não concorrem, né? Elas são complementares, até mesmo ao sistema de transporte público. A gente tem a logística de carga por bicicleta também, às vezes acaba sendo desenvolvida, né? Ainda é uma coisa um pouco incipiente, mas tem surgido com mais ênfase. Então, com relação à questão das reuniões presenciais, Marcelo, acho que são importantes, acho que tem que ser discutido também junto com quem tem dado a diretriz, né, mas eu posso levar isso também. Acho que é importante a gente ter essa discussão, que realmente são mais produtivas. Eu acho que construindo, né, a 4, 6, 8 mãos, o processo sai mais rápido e sai muito mais satisfatório para todos. Luciano, pode falar agora, por favor? Eu fiquei surpreso com a sua informação de que a BH Trans está sem diretor de planejamento, porque a presidente da BH Trans tem se apresentado publicamente como Desculpa, eu vou fazer uma correção aqui, desculpa. A Liliana tem razão, a minha fala foi equivocada. Nós temos uma diretora, que ela assumiu a diretoria de planejamento, ainda como presidente da empresa, tá? Isso. A gente não tem uma pessoa específica só para a questão da diretoria, mas eu estou me retratando aqui na minha fala. Existe sim, ela assumiu e ela está tocando a diretoria. Representa publicamente como tal. Sim, sim. A questão é a gente ter uma pessoa por conta da diretoria, e é um pouco diferente. A minha fala ficou equivocada em relação a isso, tá? Mas ela tem o papel de diretora, sim. E ela assumiu e está tocando a diretoria. Então, a minha sugestão, eu tenho conversado com... Né, eu já me manifestei publicamente sobre essa transição, lá na conferência e em outros locais, publicamente, eu já me manifestei, né, e agora eu tive a oportunidade de ter uma reunião com a Júlia, eu também me manifestei, né, a minha principal preocupação é como é que essa transição poderá impactar o menos negativamente possível para a cidade de Belo Horizonte. Tenho conversado com o André, hoje de manhã conversei com o André sobre isso. O que a gente precisa é de minimizar esse impacto. Se a decisão foi política, a decisão, se é correta ou errada, eu não vou manifestar aqui agora, que eu já me manifestei publicamente. Tenho uma preocupação muito grande na preservação da memória técnica da BH Trans, que é muito rica. Eu acho que isso tem que ser objeto da nossa preocupação.
Eu acho que o próximo passo agora do Plamob, né, eu não tive nenhum posicionamento a respeito de como tratar da mobilidade nesses debates que estão tendo aí sobre o plano diretor de Belo Horizonte. Eu gostaria de ter essa posição, né, para a gente poder alinhar, para eu poder levar essa posição para os debates. E eu acho que a gente tem que fazer uma reunião do observatório com os dois, com a Júlia e com o André, para poder definir, né, a melhor metodologia, o próximo passo, que é o prognóstico, né, para os próximos 2 anos, que é o período de revisão. Acho que a gente tem que ter uma reunião presencial com os dois, com a Júlia e com o André. Essa é a minha opinião, Marcelo. Porque não adianta a gente ficar discutindo aqui, que nós já estamos discutindo há quantos anos, né? Debatendo, né? Sempre posições com o objetivo coletivo é sempre maior do que o interesse individual ou de representação que a gente tem. Eu acho que a gente vive aqui um ambiente bom para debate, né? Temos conseguido evoluir, temos pontos de alinhamento aí divergentes, mas alinhados. Eu acho que tem que aproveitar isso e fazer o melhor documento de revisão de prognóstico do plano de mobilidade de Belo Horizonte, considerando a transição. Ela existe. Aliás, o Marcelo tem toda a razão, ela deveria estar lá no diagnóstico, né, porque mudou todo o arranjo institucional, deveria estar lá, né, inclusive com previsão de possíveis impactos que você pode ter aí nesse período de transição. E, de qualquer forma, eu acho que a gente tem que considerar a transição, respeitar a transição, mas evoluir apesar da transição. Marcelo. Eu queria inverter um pouquinho esse jogo de poder aqui. Eu acho que a gente tem o poder aqui no grupo executivo de tornar essa sugestão uma deliberação dessa reunião. Eu acho que a gente pode sair hoje, porque eu tenho um pouco de medo de a gente ficar muito esperando que a Júlia e o André Dantas se alinhem na quadratura de Vênus com Saturno, sei lá o quê, e nunca isso não avançar, né? É claro que depende deles em alguma instância, mas eu acho que o nosso trabalho no observatório é dar os passos que a gente tem autonomia. E eu acho que a gente tem autonomia. A Beth trouxe, a BH Trans tem responsabilidade de fazer a revisão do Plamob agora, né? A cada 4 anos, o último foi 2000. Na verdade, foi 2017 para 2018, né? A última vez que teve a revisão. Então, tem que fazer a revisão, isso é obrigação técnica e política e legal da BH Trans. Então, o observatório é uma das instâncias, tem que ver como envolver o Comurb. Então, eu sugiro que a gente saia daqui com indicativo, de daqui a X tempos, sei lá, 40 dias, sei quanto tempo leva para organizar essa reunião, no máximo 2 meses, a gente faça uma reunião, talvez de dia inteiro, com todos os membros do Comurb, todos os membros do observatório, para avançar nas proposições de revisão do Plamob. E aí, até lá, a gente pode fazer outras reuniões do grupo executivo para ver a metodologia dessa reunião, né? Eu sugiro que a gente não fique dependendo de bênção de ninguém, não. Saia hoje com essa deliberação, bora fazer. Tenho certeza que o André Dantas e a Júlia vão achar bom ter. O pessoal está trabalhando, não traz problema, não, né? Traz solução. Estou de acordo, Marcelo. Você quer comentar alguma coisa, Arthur? Não, Beth. Vocês, da BH Trans, que estão aqui representando o poder público e da SUMOB, vocês veem algum impedimento da gente sair daqui com indicativos de daqui a, no máximo 2 meses, ter uma reunião presencial sobre a revisão do Plamob? Vocês veem algum impedimento hoje? Eu acho que não, né? Eu entendo, Marcelo, que o grupo executivo é soberano para pautar a próxima reunião do BSMOB.
Então, o que for deliberado aqui, eu tenho a impressão que o Poder Executivo tem que se organizar para tornar possível, junto com a sociedade civil. Contem conosco. Eu acho que essas questões, ô Marcelo, estão colocadas, né? Nós temos aqui representação da BH Trans e da Sumob. Esse assunto, né? O Arthur deve levar lá para o André, e eu vou conversar com a Júlia, né? Sobre isso, e a gente dá uma posição para vocês. Nós estamos numa fase de levantamento de informações e de textos para a gente colocar nesse relatório de tendência, e a gente voltar a ter reunião presencial é só a questão que eu acho só não é problema, mas em que horário elas vão ocorrer, porque teve um questionamento há mais tempo que as reuniões deveriam ser noturnas, para poder participar, ter mais participação das pessoas, porque diurno é mais difícil. E isso foi uma colocação lá atrás, feita até pelo próprio Tribunal de Contas para o BH Trans. Então, a virtual à noite, ela é mais viável, né? Agora, nada impede da gente fazer reuniões diurnas também, de discussão, porque é mais fácil, eu acho que aí a gente rende mais de dia do que à noite, depois de um dia de trabalho, e no virtual realmente é mais complicado um pouco para um trabalho mais de equipe, né? De grupos de discussão. Fazer grupo de discussão virtual, você tem que quebrar em mais de uma sala, também não é o problema, mas... sábado também pode ser isso aí. Queria sugerir, Marcelo, também, Beth, a gente tem reunião do Comurb, né, nessa quinta-feira. Talvez pudesse ser levado isso para lá e já decide, né? Aí já evita essa conversa também. Eu converso com o André, Beth conversa com a Júlia, a gente espera. Eu acho que tanto a Júlia quanto o André devem participar do Comurb, então acho que ficaria mais efetivo. Não sei o que vocês acham disso. Se tem essa possibilidade dos dois estarem juntos e com essa representatividade lá, talvez já seja um caminho para resolver mais fácil, né? Eu acho ótimo. Tem aqui, que eu saiba, o Luciano Medrado, Ana Marcela, são membros do Comurb também, né? Que podem defender essa proposta aí na quinta-feira, apesar de não estar na pauta, né? Mas eu acho que cabe um extra pauta aí. Você está lá também, né, Marcelo? Posso ir como ouvinte, mas como membro, não. Nosso BH é o Dedé. Mas eu acho importante você participar, Marcelo. Acho importante você ir, Marcelo. Vai ser virtual, né, essa reunião. Então, Marcelo, acho que talvez facilite a participação. Eu posso acompanhar, isso sem problema. Mas, de qualquer maneira, vai ter gente para defender, não tem problema, não. Acho que a sugestão do Arthur é muito boa, já alinha isso e marca. Se, Beth, tem essa determinação de que não pode ser no horário comercial, né, ou uma recomendação, eu acho que programando com antecedência, faz que nem conferência de política urbana, pega um sábado. Por que as conferências de política urbana e de outras políticas sociais não acontecem no sábado, aí lá na Rua da Bahia, ex-Fafiche lá? Vamos fazer no sábado. Com antecedência, a gente marca e faz. Eu vou até voltar atrás um pouquinho nessa minha fala, porque é o seguinte, eu acho que essa recomendação é quando tem um grupo ampliado, tá? Porque ele envolve, assim, eu acho que o grupo executivo não tem tanto problema de você fazer alguma coisa num dia útil, não sei. Mas o grupo ampliado, para abrir mais a participação da sociedade, para ter mais pessoas participando, é que teve essa recomendação ser noturno. Eu acho que o grupo executivo, se for de dia também, eu acho que não é o problema, porque é um grupo menor, né? São pessoas que se dispuseram a participar e estão representando entidades aí, fazem parte do grupo ampliado, mas participam do grupo executivo. Eu tenho a impressão que a gente pode fazer as duas coisas, porque vai ter que ter uma reunião do grupo ampliado esse semestre, né?
Sim, a aí ideia... para junho. E aí talvez a gente possa fazer uma durante a semana, que a gente prepare, termina, faz esse avanço, ajuda a consolidar os relatórios, ajuda a levar um material e já planeja que a reunião de junho do grupo ampliado seja num sábado, talvez num outro formatinho mais objetivo, talvez só sábado de manhã, no modelo conferência. A ideia era a gente, pelo menos, para otimizar mais a questão das reuniões do grupo ampliado, era a gente já ter discutido no grupo executivo o diagnóstico e tendência, e aí mostraria esses dois relatórios, né, o resultado deles no grupo ampliado. E depois a gente teria o de gestão da demanda, que ele é mais pesado, teria que ter uma discussão talvez específica para ele. E o último, que é o da fase de implantação, né, de gestão, de cronograma, essas coisas, entendeu? Quer dizer, isso vai acabar ocupando a gente praticamente o ano todo, porque você tem que ter o tempo para amadurecer as ideias, para redigir documento, para, né, para discutir, para mostrar isso para as equipes, né? Então, acaba que toma tempo. Mas eu acho que você já esboçou aí. Próxima reunião do grupo executivo, no dia de semana presencial, planejar essa, com pauta, fechar, melhorar, complementar o diagnóstico e preparar e fechar o de tendência, e já preparar o que seria essa reunião do grupo ampliado, que com essa síntese, com esse material todo, validando, né, essa etapa aí da revisão. Acho que está ótimo, Beth. Tá. A gente vai ter que só dar esperar, então, Arthur, essa reunião e ver como é que nós vamos conduzir, e aí a gente começa a formatar mais a questão de prazo, de como que essas reuniões vão acontecer ao longo do tempo, né? Combinado. Então, A reunião do Comub é quinta-feira. Isso, 9h, né? Gente, então nós estamos chegando aqui nas 9h, eu acho que já conversamos bem, eu acho que já rendeu, pelo menos eu acho que foi uma boa reunião. Alguém mais tem alguma colocação, alguma coisa para falar? Bom, então... Eu queria agradecer o convite, viu, Beth? Queria agradecer o convite. Toda vez, tem mais de um ano que eu não participo das discussões sobre revisão do PLAMOB, sobre o BSMOB, e acho que num encontro como esse fica bastante claro o tamanho do desafio que nós temos pela frente, né? Mas queria agradecer muito o convite e a participação de todos. Obrigada, Liliana. É importante a gente ter pessoas, né, das diversas áreas da BH Trans participando da reunião, porque vários assuntos podem sair aqui, né? O nosso leque de ações e de projetos e de tudo envolvem várias áreas da empresa, então eu tinha pedido uma participação maior da BH Trans aqui, justamente para as pessoas ouvirem, né, saberem o que está acontecendo e participar mais de perto aqui. Ok? Muito obrigado também, Beth. Tchau, gente. Tchau, gente. Obrigada. Tchau.